Perguntaram a Martin Scorsese o que ele achava dos filmes do universo Marvel. E ele respondeu que, por mais bem feitos que fossem, com os atores fazendo o melhor que podiam dentro dessas limitações, eles, sinceramente, estavam mais próximos de parques de diversões. Eu não assisto a eles. Eu tentei, sabe? Mas isso não é cinema. Para mim, para os diretores que eu amei e respeitei, para os meus amigos que começaram a fazer filmes mais ou menos na mesma época que eu, o cinema era uma revelação estética, emocional e espiritual. Era sobre personagens, sobre a complexidade das pessoas e suas naturezas contraditórias, às vezes até paradoxais, sobre como elas podem machucar umas às outras, amar umas às outras e, de repente, se deparar cara a cara consigo mesmas. Em 2023, Martin Scorsese apresenta seu filme Assassinos da Lua das Flores como mais uma prova de que ainda é possível fazer cinema de verdade. Neste vídeo, vamos falar sobre o novo filme de Martin Scorsese, sobre como Leonardo DiCaprio o convenceu a mudar o roteiro, sobre a impressionante duração do filme, sobre como a Paramount Pictures recusou financiar esse projeto, sobre os personagens, a atuação dos atores e por que esse filme é tão importante para o cinema contemporâneo. A ideia de criar o filme Assassinos da Lua das Flores veio de Martin Scorsese em 2020. No entanto, devido ao alto orçamento de cerca de 200 milhões de dólares, o estúdio Paramount Pictures se recusou a financiar o projeto, temendo um fracasso nas bilheteiras. Mesmo assim, Martin Scorsese não desistiu e iniciou negociações com vários estúdios ao mesmo tempo, com a Netflix, Apple TV+, Universal Pictures e Metro-Goldwyn-Mayer. E, finalmente, encontrou apoio na empresa Apple Original Films, que acabou se tornando coprodutora do projeto. E ao que tudo indica, essa foi a decisão certa. Apesar de Assassinos da Lua das Flores não ter grande bilheteria, ainda assim fará parte da assinatura do Apple TV+. E no fim das contas, esse é o tipo de filme que no futuro, com certeza se tornará um clássico imortal de Martin Scorsese. O filme ficou, para dizer o mínimo, nada pequeno. Sua duração é de 3 horas e 26 minutos. Alguém já expressou a opinião de que, com essa duração, seria razoável trazer de volta à prática, a muito esquecida, dos intervalos nos cinemas. Esse é realmente o filme mais longo que já assisti no cinema. Mas mesmo assim, não me lembro de ter ficado entediado nem por um minuto. É justamente por causa dessa duração que foi possível sentir a transformação gradual do protagonista, quando ele vai, aos poucos, tomando consciência do que está acontecendo e faz uma escolha difícil para si mesmo. Você acha que um milagre vai resolver tudo? Afinal, milagres não acontecem mais. Martin Scorsese sempre teve uma queda especial por fazer filmes baseados em fatos reais. E Assassinos da Lua das Flores não foi exceção. No entanto, a história dessa obra é tão impressionante e inacreditável que em alguns momentos foi difícil, para mim, acreditar que os acontecimentos mostrados na tela realmente aconteceram. Segundo a trama, após a descoberta de grandes reservas de petróleo na reserva, grandes quantias de dinheiro ficaram concentradas nas mãos da tribo Osage, o que fez com que os indígenas, que até ontem viviam em wigwams, hoje se tornassem algumas das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. De quem é esta terra? Minha! O que estava acontecendo nas ruas era um claro desvio das normas estabelecidas. Casais indígenas ricos, vestidos com trajes deslumbrantes, circulam lentamente pelas ruas principais em carros reluzentes. Ao mesmo tempo, seus mordomos de pele clara estão sempre em estado de prontidão. Bem, eles são pessoas sábias. Nesta terra, encontraram petróleo, o ouro negro. O dinheiro aqui simplesmente flui como um rio. Reina uma atmosfera de corrida do ouro. Brigas entre trabalhadores do petróleo disputando emprego e vigaristas cínicos tentando enganar os Osage por dinheiro. A cidade está literalmente cheia de caras brancos que ficam rondando as garotas da tribo. Afinal, casar com uma dessas significa resolver todos os seus problemas financeiros para sempre. Nesta cidade, os brancos são serventes e funcionários, enquanto os índios são senhores respeitados vivendo no luxo. Este é literalmente um mundo invertido, e é para esse mundo invertido que
que chega um homem com um sorriso invertido. Ernest Burkhart, interpretado por Leonardo DiCaprio. Ernest é sobrinho do dono da fazenda de gado, William Hale. Hale entende que pode usar seu sobrinho submisso e sem vontade própria em benefício próprio. É importante destacar que Leonardo DiCaprio teve uma influência significativa no resultado final do filme, já que o roteiro originalmente era planejado de forma totalmente diferente. Leonardo DiCaprio insistiu pessoalmente na revisão do roteiro, contrariando Martin Scorsese. E isso apesar de Martin Scorsese ter trabalhado nesse roteiro por mais de 2 anos. Pelos planos iniciais, DiCaprio deveria interpretar o papel de um agente da lei, que chega à cidade para investigar uma série de assassinatos. Segundo rumores, Leonardo queria o papel de William Hale, que ficou com De Niro. No fim, decidiu-se que ele faria o sobrinho dele. O herói voltou da guerra. Fez certo em ter vindo. Você gosta de mulheres? Sou fraco. Fazer o quê? Primeiro, destaco a atuação excepcional de DiCaprio, que se transformou incrivelmente para esse papel. Já mencionei o sorriso invertido dele, com o qual ele passa a maior parte do filme. E nos momentos em que o personagem de DiCaprio realmente sorri e tenta ser charmoso, vemos seus dentes tortos e amarelados, que destacam o quanto essas tentativas são desajeitadas e complementam incrivelmente o personagem. No idioma dos indígenas, isso significa muito bom. A prótese bucal de DiCaprio foi feita pelo lendário maquiador Vincent Van Dyke. DiCaprio já interpretou personagens tolos antes, mas um idiota como Ernest, acho que ainda não tinha. Ernest é burro, ganancioso e limitado, mas ao mesmo tempo, sua mente é dilacerada pelo conflito entre o amor pelo dinheiro, pela bebida e pela vida fácil, a submissão servil ao seu tio e o amor pela nativa Molly. E é incrivelmente interessante observar esse conflito. Robert De Niro interpreta o principal vilão do filme, William Hale, e também não há nenhuma reclamação sobre sua atuação. William Hale é uma pessoa poderosa, influente e respeitada na cidade. O personagem dele é inspirado em um verdadeiro chefe político da tribo Osage, que começou com um pequeno capital e acabou ficando incrivelmente rico por meio de métodos ilegais, fraudes e até assassinato de membros de sua própria tribo. Riley representa um magnata astuto, que busca tomar as riquezas de petróleo da tribo e está disposto a cometer qualquer atrocidade para alcançar seu objetivo, incluindo assassinatos de membros da tribo e pessoas próximas a ele. Ele manipula magistralmente todos que considera úteis, incluindo seus sobrinhos Ernest e Brian. Nós nos tornaríamos parentes dela e a renda do petróleo deles ficaria conosco. Você precisa mostrar quem manda na casa. Uma joia à parte do filme é Molly Burkhart, interpretada por Lily Gladstone. Molly é o coração dessa história, pois é justamente a família dela que se torna alvo dos ataques do ganancioso William Hale, tio do seu marido. Ela é uma vítima de exploração, que tenta encontrar um equilíbrio entre suas origens e as novas leis do país. Eu, pessoalmente, também fiquei satisfeito com a aparição de Jesse Plemons no filme, o agente federal, aquele mesmo que originalmente deveria ser interpretado por DiCaprio. Embora ele não tenha brilhado com uma atuação excepcional, ficou incrivelmente legal em cena, graças ao seu tipo e à sua aparência específica. A chefia de Washington enviou alguém para investigar os assassinatos. E como investigar? Encontrar os culpados. Não foi à toa que comecei minha história sobre este filme mencionando a opinião de Scorsese sobre o universo cinematográfico da Marvel. Afinal, Assassinos da Lua das Flores é literalmente o completo oposto dela. De um lado, um mundo fictício, baseado em quadrinhos, enredo banal, personagens clichês, muita computação gráfica, cenas de ação e repetição sem fim. A guerra está apenas começando. Eu não vim para atiçar o fogo, mas para apagá-lo. E por outro lado, uma história real, um enredo sólido, personagens ambíguos e atípicos, conflito interno e emoções vivas. Por que você está aqui? Tenho um tio aqui. Você tem medo dele? Não, ele é uma pessoa de ouro. Recentemente, em entrevista à revista GQ,
O diretor de 80 anos comentou como, em sua opinião, filmes de quadrinhos mudaram a indústria. O perigo está no que isso faz com a nossa cultura, porque agora surgiu uma geração que vai pensar que esses filmes são o que realmente é o cinema, disse Scorsese. Isso significa que teremos que reagir com mais força. Isso deve vir da base dos próprios cineastas. Vocês terão os irmãos Safdie e Chris Nolan. Entendem o que quero dizer? When I asked you, what is your approach? You said, I want to tell a story about betrayal of trust between the Osage people and the outside world. Se você, assim como eu, compartilha da opinião de Martin Scorsese sobre o cinema moderno, então curta este vídeo e inscreva-se no canal. Assim, você mostra aos algoritmos do YouTube interesse nesse tipo de análise e contribui para o crescimento do canal. E eu entenderei que vocês se interessam por este filme e farei uma análise separada sobre o personagem principal da obra cinematográfica, Ernest Burkhart. Também escreva nos comentários o que você acha de Assassinos da Lua das Flores e de outros filmes de Scorsese. E por hoje é só. Tchau.